CPEL Notícias, apoio cultural, Universidade Católica de Pelotas. Vamos transformar? Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é o Unimed. Olá, boa noite. Hoje é 14 de novembro, véspera de feriado, e começa agora a segunda edição do CPEL Notícias, especial aqui da Feira do Livro. E hoje você vai ver literatura no mercado, pela primeira vez fora da praça. Feira do Livro ocupou as bancas do mercado público. Veja o que os livreiros acharam do novo local e quais os planos para o ano que vem. Livros para todas as idades. Nessa edição, as crianças puderam contar e ouvir as suas próprias histórias. A feira foi marcada por lançamentos, muitos de autores pelotenses. E um dos mais vendidos é de um autor conhecido, o fotógrafo Nauro Júnior. E ele fala mais hoje aqui no CPEL Notícias sobre o lançamento de Pelotas em imagens. E o feriado chegando e você confere toda a programação para os últimos dias de Feira do Livro, além da agenda cultural e também da programação para o cinema. A partir de agora, o CPEL Notícias está no ar, direto da Feira do Livro. Notícias. E a gente começa essa edição do CPEL Notícias te fazendo uma pergunta. Quantos livros você já leu esse ano? Você tem o hábito de ler livros? Se não tem, é bom ficar atento. Uma pesquisa feita pela Clínica Mayo nos Estados Unidos confirmou que ler como passatempo pode adiar os problemas de perda de memória. E além disso, já se sabe que uma boa leitura pode trazer a criatividade e também o relaxamento. Então é bom o pessoal ter um tempo no dia, reservar um período para fazer uma boa leitura, porque isso pode ser bom também para a sua saúde. E se a literatura já faz parte do seu dia a dia, você com certeza ia gostar de passar horas em um local como esse, onde o CPEL Notícias está hoje, a Feira do Livro, que este ano está na 41ª edição, com o tema Poetize Sua Vida, homenageando o escritor João Simões Lopes Neto. E quem passa por aqui pode ver as grandes obras e também os novos lançamentos. Então, se você procura por uma nova leitura, dá uma olhada no que a Feira do Livro pode te oferecer. A Feira do Livro deste ano está chegando ao fim. Muitos destaques nesta edição e também vários lançamentos. No lado infantil, a procura é sempre grande. Mangá do Naruto, mas tá difícil de encontrar. André é proprietário desta banca infantil. Muitas crianças passam por ali diariamente e a procura é grande. Alguns livros para os pequenos foram lançados recentemente. Esse ano, todo ano, a procura pelo livro infantil ela aumenta bastante, até porque a cada ano vai se formando novos leitores. E esse ano, o livro infantil, como sempre, ele ainda é o carro-chefe da Feira do Livro. Milhares de pessoas já passaram pela 41ª Feira do Livro. Muitos livros foram lançados nesta edição. Um deles é do escritor pelotense Nauro Júnior. O mais vendido no momento, sendo procurado, é do Pelotas em Imagens, do Nauro Júnior. A procura do público este ano foi principalmente por escritores da região. São os mais vendidos. Sim, eu tenho no momento, dois livros sendo bem vendidos. Tem o do Camargo, JJ Camargo, que é A Tristeza Pode Esperar, e o livro do Nauro Júnior, que é Pelotas em Imagens. Estamos procurando bastante. Esse aqui é um livro onde tem todas as fotos principais da cidade de Pelotas. É um livro bastante procurado. Livro infantil, lançamentos para todos os gostos, curiosidade com um novo espaço, escolas visitando a feira e apresentações artísticas. Assim está sendo essa edição da Feira do Livro de Pelotas. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. E como a gente viu na reportagem, um dos lançamentos deste ano foi o livro Pelotas em Imagens, do fotógrafo Nauro Júnior. A repórter Gabriela Guido conversou com ele sobre o sucesso da edição na Feira do Livro. O livro mais vendido desta edição é de um, digamos, quase pelotense. A obra Pelotas em Imagens é de Nauro Júnior. Então, Nauro, quando tu resolveu fazer essas imagens e colocar em um livro?
Bom, as imagens foram feitas aleatoriamente nos últimos 17 anos, né? Eu cheguei em Pelotas no ano de 96 e a partir desse momento eu tive a certeza que Pelotas, por sua beleza arquitetônica, por sua história, merecia um livro à altura de toda essa beleza, né? É uma cidade que os prédios são maravilhosos, o paralelepípedo, as pessoas caminhando na rua, ela lembra muito uma Europa antiga, assim. E eu sempre sonhei com esse livro. Só que um livro de fotografia é muito caro, tem um custo muito alto, e esse sonho foi sendo protelado durante muito tempo, assim, né? Eu acabei escrevendo outros 2 livros, sempre sonhando com esse livro de fotografia. No final do ano passado, eu sofri um acidente de trabalho e tive que ficar em casa imobilizado, com a perna para cima, e isso me angustiava muito, ficar parado pela minha característica de repórter fotográfico, de estar sempre em movimento. E eu acabei mexendo nos meus arquivos e encontrando um universo de 100 mil fotografias. E nessas 100 mil fotografias eu fui separando o que eu tinha de melhor da cidade de Pelotas e cheguei a 6 mil fotos, né? E quando eu cheguei nas 6 mil fotos, eu procurei o Valder, da Nativo Design, e perguntei o que eu poderia fazer com aquilo, o que ele me sugeria. Eu, né, ainda com a perna engessada, ele disse: isso rende um livro, né? Eu pensava menos, eu pensava numa exposição, eu achava que ainda não era o momento do livro por uma questão financeira ainda, de ser um livro caro. E daí o Valder pediu para mim diminuir o número de fotos e começou a diagramar um livro. E na realidade, quando eu vejo hoje esse livro sendo o mais vendido da feira, sendo o resultado desses 17 anos de trabalho, eu chego à conclusão de que eu fiz a escolha certa. Eu estou no lugar que eu escolhi para viver e é o lugar que eu quero viver para sempre, é o lugar onde eu sou realmente feliz. Então, esse livro ele é muito mais do que o mais vendido da feira. Ele é a comprovação das minhas escolhas, ele é a comprovação de que eu estava certo quando eu escolhi viver nesse lugar lindo e encantado que fica no sul do mundo e que as pessoas nem sempre dão o valor devido a ele, mas que eu sempre soube que era o lugar que eu queria viver para sempre, ter minha família, ter minha casa e a partir daqui conhecer o mundo. Esse aqui é o meu porto seguro. Não adianta tu ter um navio se tu não tiver um porto para encostar. Tu anda pelo mundo inteiro, mas tu não é de lugar nenhum. Não, eu sou de Pelotas e daqui eu parto para as minhas viagens pelo mundo, mas esse aqui é o meu lugar encantado, o meu mundo encantado. Tá certo, então, Nauro, muito obrigada pela tua contribuição, parabéns pelo sucesso do livro. Obrigado. E quem quiser comprar esse livro é só vir aqui no Mercado Público. Gabriela Guido, direto da Feira do Livro de Pelotas para o CPEL Notícias. Tá aí uma boa dica, um livro que preserva a memória da Princesa do Sul em imagens. E se você quer outras dicas, então confere aí. Bom, o livro é O Continente, do Érico Veríssimo. Ele relata um pouco da história do Rio Grande do Sul. Ele foi até pouco tempo agora retratado em filme, no Tempo e Vento. Esse livro, por ele retratar bastante a história do Rio Grande do Sul, ele acaba se tornando bem interessante e um pouco complicado assim para nós, mas fácil de entender. Então, ele se torna bem interessante por isso. E como dica de leitura, gostaria de deixar para vocês o livro Almanaque Lobo da Costa, de minha autoria e da autoria da professora Ângela Sapper, que traz um pouco das curiosidades e da história do nosso bardo maior, Francisco Lobo da Costa. A leitura é um hábito que deve ser incentivado desde cedo. E aqui na Feira do Livro, as crianças também têm vez. Elas não só ouvem as histórias, mas também contam através das páginas dos próprios livros. Ler, mas também criar. Esse ano, a Feira do Livro teve vários lançamentos de livros escritos por crianças. Mas antes de escrever um livro, elas tiveram um incentivo à leitura. O pequeno Gael tem contato com a literatura desde os 10 meses de idade, escolhendo os livros que os pais vão ler para ele. Ele está com 1 ano e 10 meses, desde o ano passado ele já veio, já escolheu o livrinho. Esse ano, mais ainda, a gente lê em casa para ele, ele tem acesso a historinhas, a livrinhos. Para a Janine, a leitura deve ser incentivada, mesmo quando as crianças são bem pequenas. A importância é para o futuro dele, para a formação dele, para o aprendizado. Gosta de historinha,
conta junto com a gente, mais pelas figuras, a gente conta a historinha, ele conta pelas figuras, aprende também muitas coisas, muito importante, sim, desde pequeno. Luísa tem 9 anos e é uma leitora. Ela acha que a família tem um papel importante na relação da criança com os livros. Pai e a mãe sempre me incentivaram a ler, desde os 6 anos, me ensinaram como escrever, essas coisas assim. Quando eu entrei no colégio eu já sabia mais as coisas, porque o pai e a mãe já ensinavam. Que eles me incentivavam a ler as coisas que eu mais gostava. Com os livros vem o conhecimento. Por isso, é claro que o estímulo a novas descobertas vem também da escola. Desde de bebezinho, acho que a mãe já tem que incentivar a leitura. Depois, claro, de acordo com o tempo, aí nós é que vamos fazer o nosso papel dentro da escola. Eles adoram ler tudo que vem pela frente. Então, eles ficaram deslumbrados com a Feira do Livro. Para as crianças, os livros trazem atrativos a mais. São muitas cores, ilustrações e várias opções. Elas ficam encantadas com o que vem na Feira do Livro. Na Feira do Livro eu gostei de tudo, porque a gente gosta muito de ler, eu gosto de ler tudo quanto é tipo de livros, porque eu acho muito legal a gente ler, aprender. Eu gosto de ler, por exemplo, historinha, mas não de Barbie, assim, eu gosto de ler mais agitado. Eu achei todos os livros bons, muito bom. Eu acho que a Feira do Livro é um animo pra gente. Eu fico um pouco encantado, porque os livros são muito bons. E quem sabe aqui, entre os leitores iniciantes, possa estar um futuro escritor. E o CP Notícias especial aqui da Feira do Livro vai para um rápido intervalo. Na volta você confere o que os livreiros estão achando dessa edição, que pela primeira vez saiu da Praça Coronel Pedro Osório. E tem ainda uma entrevista com a vice-prefeita Paula Mascarenhas, que conta sobre as próximas edições da feira. O CP Notícias já volta, não saia daí. Hoje a minha dica de leitura é brincando e aprendendo, navegando na imaginação. Pequenos e grandes escritores da Escola Luterana Emanuel, onde os alunos construíram com a sua própria imaginação as histórias. Eu tenho um livro elaborado pelos meus alunos que se chama Saúde, Pesquisar para Preservar. É uma grande dica, pois é pesquisa efetuada pelos alunos. Eles pesquisaram em fontes de revistas, jornais e elaboraram o seu próprio texto com a revisão bibliográfica do professor de português. Então é uma grande dica. O CPEL Notícias, apoio cultural, Universidade Católica de Pelotas. Vamos transformar? Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A Universidade Católica de Pelotas oferece muito mais que cursos superiores. A UCPEL é um universo de oportunidades e transformações. Aqui você participa de projetos e ações para adquirir experiência prática que beneficiam a comunidade. E ainda pode ingressar em diversas atividades de pesquisa, intercâmbios e estágios remunerados que garantem o seu ingresso no mercado de trabalho. Inscreva-se no vestibular de verão até 18 de novembro e venha fazer a sua parte. As oportunidades estão aqui. Vamos transformar? Bom, a minha indicação de leitura é o meu próprio livro, que eu estou vendendo ele aqui na Feira do Livro, A Elas. É um livro de poesia. Peço que venham aqui dar uma conferida. Eu comprei o Sob a Redoma, de Stephen King. É um livro é um autor que eu gosto, eu já tenho livros dele, e é um lançamento, e aí eu gostei desse livro. Estamos de volta com o CP Notícias especial aqui da Feira do Livro. Esse ano que aconteceu no mercado público. Depois de algumas alterações do local feitas pela Prefeitura, foi decidido entre os livreiros, entre a Câmara do Livro, este novo local. E quem conversa sobre como foi essa definição, como está sendo a feira, é a presidente da Câmara do Livro, Isabel Schornack. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, prazer te receber aqui no CP Notícias, conversando primeiro sobre como é que está sendo, como é que foi essa negociação, né? Feira do Livro, fora do local que todo mundo já estava acostumado, né? A 41ª edição, num local diferenciado. Como nós não chegávamos a um acordo, Prefeitura e Câmara Pelotense do Livro, o tempo foi se esgotando. E a última alternativa que nós tivemos, e achamos que por bem
aceitarmos seria o mercado. Como é que foi essa organização para chegar aqui no mercado, chegar num local diferente, né? Na verdade, quando nós aceitamos o mercado, nós não tínhamos visto os tamanhos das bancas ou das lojas, né? Porque o mercado, na verdade, ele não foi construído para ser feira do livro. E no momento que nós vimos o tamanho das lojas, nós meio que nos assustamos um pouco. Porque, como vocês podem ver, a mercadoria não pode ficar exposta da maneira que nós gostaríamos como feira. Então, nós ficamos com lojas dentro do mercado, que seria mais o mercado do livro e não feira do livro. Como presidente da Câmara, o que tu achou dessa edição? Foi menos que a expectativa? Foi legal porque foi uma atração para o povo? Como é que foi? Olha, eu acredito que as pessoas que aqui estiveram tiveram algumas coisas positivas e outras não tanto. O positivo é o mercado, que todas as pessoas que estiveram, muitas comentaram a respeito da beleza que ficou o mercado e tivemos muitas reclamações com relação ao espaço. Então, tiveram coisas positivas e coisas não tão positivas assim. E a questão dos livreiros, as vendas têm sido boas? Estão na expectativa ainda agora para o último fim de semana? Nós temos 2 livreiros que ficaram com um espaço bom. Então, esses 2 livreiros provavelmente estejam com uma venda equivalente à da praça, mas os demais livreiros, os que ficaram com bancas pequenas, esses estão tendo uma venda menor que na praça. E na terça-feira aconteceu uma reunião já para pensar nas próximas edições da feira, né? A Prefeitura, junto com a Câmara do Livro, a população debateram um pouquinho de o que pode ser feito para os próximos anos. Alguma coisa já decidida, alguma coisa já pensada e planejada para a 42ª edição da feira? Olha, nós ficamos bastante satisfeitos com a posição da vice-prefeita de que provavelmente a feira tem grande chance de voltar para o entorno da praça ou para o miolo da praça. Claro que isso aí depende de algumas negociações para serem feitas, algumas adaptações que os livreiros terão que fazer com relação às bancas, mas os livreiros estão abertos para essas discussões, se houverem, e esperamos que, com certeza, o ano que vem esse impasse não seja tão longo e que os livreiros possam se organizar melhor, trazendo uma feira também de qualidade superior a esta. Então, se adaptando também ao que a Prefeitura pedir também no espaço ali da Praça Coronel Pedro Osório, mudar um pouco a estrutura, ou vai ser necessário, ou como era antigamente, vai renovar ali naquela área? Não, com certeza as estruturas das bancas terão que ter algumas modificações. Isso aí é um ponto que não tem mais o que se pensar. Vamos ter que mudar algumas coisas, sim. A Câmara Pelotense do Livro vai ter que se adaptar com os tamanhos das bancas. Então, os livreiros já estão se preparando para isso. Tá certo, e agora, últimos dias da feira, qual a expectativa de vocês? Queria que deixasse um convite também para o pessoal que está nos assistindo para vir nesses últimos dias, aproveitar um pouquinho a feira nesse local diferenciado, né? Que pelo visto vai ser a última vez que vai acontecer aqui, então o pessoal que quer ver tem que vir aqui agora, né? Com certeza, deixamos o convite para as pessoas que quiserem e ainda não vieram na Feira do Livro, que venham, que com certeza vão ter coisas boas. Nós temos um mercado que está muito bem, uma estrutura maravilhosa e os livreiros estão se colocando à disposição para fazer a melhor feira possível. Então eles vão encontrar bastante material também. Tá certo, Isabel. Muito obrigado por estar aqui no CP Notícias hoje, conversando um pouquinho sobre a Feira do Livro. Parabéns pelo evento e sorte nos próximos anos também. Obrigada para você. Tá certo. A gente conversou um pouquinho de como os livreiros acharam da feira, né? A repórter Silvana Scaglione também conversou com eles, viu como que ficou a situação esse ano e a gente confere agora. Depois de muita conversa entre os livreiros e a prefeitura, ficou decidido que o local da edição deste ano seria mesmo o Mercado Central. Mas a decisão não agradou a todos. Atrapalhou um pouco, porque a feira se perdeu totalmente a sua identidade, né? A praça tem muito mais espaço para expor o material, a gente está com dificuldade de expor o material, então isso afetou um pouco nas nossas vendas, né? Por motivo de não conseguir expor todo o material. A Feira do Livro de número 41 está sendo aqui no Mercado Central. As edições anteriores foram na Praça Coronel Pedro Osório, mas os livreiros não aprovam este novo endereço para as próximas edições da Feira do Livro. Tem que voltar para a praça porque é uma festa da literatura onde abrange todo mundo, inclusive é um cruzamento onde todos têm acesso e aqui ficou um pouco limitado, as pessoas acho que acabam com receio de entrar achando que é um evento pago, e não é. Então,
A festa literária tem que ser livre. E não só os comerciantes notaram a diferença, o público também. Sei lá, porque o pessoal estava acostumado e lá é maior também, né? Tu faz uma volta e acabou. Lá não, tu pode sentar e tudo mais. Praça tinha mais espaço, era mais... E aqui a gente caminha um pouco e já deu. Aí eu achava melhor lá. Mesmo com o sucesso de algumas obras, os livreiros afirmam que os pelotenses este ano estão comprando menos que na edição passada. A população aproveita o novo espaço no Mercado Central mais para passear. O público ele tem diminuído razoavelmente, né? Vamos dizer, de segunda a sexta-feira, né? Os colégios já não estão vindo tanto como antigamente, devido a que o espaço é apertado e quente. A praça é o lugar tradicional da Feira do Livro, né? Eu acho que ela tem que se manter na praça, né? Acho que nem era para ter saído, nesse momento não era nem para ter saído, né? A feira não tem condições de continuar no mercado, eles simplesmente passaram por cima de uma história de 42 anos, então faltou acho que um pouco de sensibilidade, um pouco de inteligência para o poder público, então o poder público ele tem que nos apoiar e não nos atrapalhar, é isso que nós pensamos, essa é a nossa decisão e nós vamos continuar lutando pelo que é nosso, que é um evento nosso e da comunidade. Uma queda um pouco significativa em relação a vendas do livro no geral, tanto na parte infantil quanto no adulto. Uma média de 10% a 15% a menos do que o ano passado. Até pela praça ser um espaço mais amplo, pelo livro ele estar mais exposto, ele ter o livro mais quantidade. Se notou essa pequena queda. E sobre a mudança do local da feira e também sobre a expectativa para o próximo ano, a gente conversa nesse CEPEL Notícias especial aqui da Feira do Livro com a vice-prefeita Paula Mascarenhas. Tudo bem? Tudo bem, Matheus. Prazer estar aqui com vocês. TV o CEPEL, estou à disposição. Claro, obrigado. Para a gente entender um pouquinho melhor, né, qual o motivo desse ano, essa mudança da Feira do Livro, ela não ter sido na praça e ter sido aqui no mercado? Olha, os motivos da alteração no local da feira foram basicamente motivos técnicos. Os nossos técnicos, arquitetos da Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, identificaram que seria mais interessante fazer pelo lado de fora, porque as bancas cresceram muito, a feira cresceu e estava prejudicando a Praça Coronel Pedro Osório, que tem recebido nos últimos tempos investimentos e estão previstos mais outros tantos investimentos de recuperação. Só no entorno da praça são 10 milhões e na própria praça em paisagismo R$1 milhão. Então esses aspectos técnicos estavam dificultando que a feira fosse mantida lá, a não ser que houvesse uma padronização das bancas e diminuição do seu tamanho. Como não haveria tempo para que os livreiros fizessem essa diminuição das bancas ainda para a edição de 2013 da feira, nós sugerimos outro local que a Câmara Pelotense do Livro não acatou e houve então uma terceira possibilidade, o mercado público foi oferecido, a Câmara Pelotense do Livro aceitou e estamos aqui com a feira no mercado, uma feira extraordinária em todos os sentidos, primeiro porque está acontecendo no local que nunca aconteceu e que onde provavelmente não se repetirá, porque a partir do ano que vem a Feira do Livro, o mercado público já vai estar com todas as suas bancas ocupadas, com o seu destino mesmo de mercado, de produtos artesanais, de alimentos, enfim. Então a feira vai ter que ser colocada em outro local. Vamos discutir, estamos começando já um processo de discussão para definir o formato da Feira do Livro, a sua organização, o seu financiamento e também o seu local definitivo. Como tu disse, é uma edição única, nunca mais vai voltar a ser o mercado, porque a gente espera também que nos próximos anos ele já esteja cheio de outras lojas, outras ações aqui dentro. E essa semana vocês já tiveram uma reunião conversando com os livreiros, com a população, sobre o futuro da Feira do Livro, né? Mais ou menos, já deu para ter uma ideia do que vai ser feito futuramente com a Feira do Livro? Na terça-feira à noite realizamos um seminário na Biblioteca Pública Pelotense, convidando a Câmara Pelotense do Livro, evidentemente, a Prefeitura, alguns técnicos da Prefeitura e a comunidade em geral, gente interessada em cultura, em literatura, para dar a sua opinião sobre o que espera, qual é o futuro que se espera da Feira do Livro de Pelotas. Foi uma discussão muito proveitosa, na minha concepção, os livreiros puderam se expressar, a Prefeitura pôde também explicar suas razões e as pessoas se manifestaram. A maioria das manifestações mostrou a aprovação
de toda essa programação cultural paralela à feira, que se intensificou esse ano, que foi qualificada, né? Trouxemos autores renomados, poetas, né? Já que a feira dizia respeito à poesia, que deram oficinas, passaram dias em Pelotas, se encantaram com a nossa cidade, artistas plásticos, enfim, a feira saiu, não ficou restrita ao mercado, mas se espalhou por todo o centro histórico, por todo o entorno da praça, nos casarões que estavam abertos à visitação, enfim, e este modelo foi muito aprovado pelas manifestações de ontem. Quanto ao local, sim, esse é mais polêmico, embora as pessoas tenham gostado dessa edição diferente aqui no mercado, né? Até porque se reaproximaram do mercado, redescobriram o mercado central, vieram conhecer as novas instalações, todos ficaram encantados. O local da feira ainda é bastante polêmico, muita gente gosta da praça, eu mesma acho muito bem a feira na praça, desde que seja readaptada, né? Readequada. Nós temos que padronizar as bancas e elas têm que respeitar todo aquele paisagismo da praça. Sendo assim, podemos até... Pode ser que seja na praça, sim, desde que haja. E ontem a Câmara Pelotense do Livro manifestou a disponibilidade de adaptar suas bancas a esse novo formato, né? Respeitando aí todo o investimento público que está sendo feito na praça. E além disso, como tu comentou, né, o mercado abriu para o público, também os casarões, muita gente não conhecia e teve a oportunidade esse ano com a Feira do Livro, está conhecendo com atividades culturais. Por próximos anos também vai ser feito isso, vai buscar também trazer a cultura de Pelotas para os pelotenses. A ideia é essa, a gente sabe que a feira é organizada pela Câmara Pelotense do Livro, mas tem recebido nos últimos anos, e nesse muito especialmente, um grande investimento público. Ora, quando há investimento público, a feira tem que ultrapassar os limites comerciais. Ela tem que não ser apenas um evento comercial, mas ser principalmente um evento cultural, né? Então, a ideia de reunir várias entidades, como a Universidade Federal, a Biblioteca Pública, outras entidades culturais, nesse processo foi muito positiva. Vários eventos, todas as noites, os casarões abertos, as pessoas podendo se apropriar da sua história, da sua cultura, da sua cidade. Essa é a nossa intenção e eu creio que daqui para frente a feira tende a ir por esse caminho. E o importante, eu acho, em toda essa discussão, essa polêmica, é compreender que a Feira do Livro não tem dono. Ela tem um organizador tradicional, que é a Câmara Pelotense do Livro, ela tem apoiadores, sendo o principal deles a Prefeitura Municipal, mas se há algum dono da Feira do Livro, esse dono é a população de Pelotas, que a mantém comprando livros, né, consumindo e também através do pagamento de impostos. Afinal, são recursos públicos oriundos dos impostos que são colocados na feira e nessa toda essa programação cultural. Acho que com essa concepção, com a vontade de construir um evento cada vez mais forte, que agrade a todos, né, cada vez que a população de Pelotas cada vez possa se apropriar mais dele, eu acho que aí estaremos todos no caminho certo. A nossa disposição é essa. Queria agradecer pela presença hoje aqui nesse CP Notícias, local diferente, né? Biblioteca, o Mercado Central, Feira do Livro, né? Livros, quase uma biblioteca aqui ao ar livre dentro do mercado. Muito obrigado pela presença no CP Notícias. Agradabilíssimo aí o encontro com as pessoas, encontro com a literatura, com a arte. Eu estou muito satisfeita, eu acho que a 41ª Feira do Livro está sendo um sucesso, vai ficar marcada aí na história da cidade, já que é uma feira num local curioso, diferente, e vai marcar, eu acho que essa virada na construção de uma feira cada vez melhor. Muito obrigada. Obrigado, Paulo. Gosto muito, é Luiz Antônio de Assis Brasil. Já li vários livros dele e destaco a trilogia Um Castelo no Pampa, que se refere à construção de um castelo, e acho que ele está se referindo ao Castelo de Pedras Altas. Acho muito interessante, gosto muito dos livros dele. Eu queria indicar o livro O Novo Século, de Eric Hobsbawm, tá? É um livro que fala um pouco do nosso século, da ruptura do século XX, para quem se interessa por essa parte, como é que está funcionando essa parte toda. É bem interessante, quem gosta dessa parte, eu aconselho. Amanhã é sexta-feira e também é feriado. Quer aproveitar para vir até a Feira do Livro? Então confere a programação para os últimos dias do evento. Nessa sexta, às 14h, tem oficina com Sérgio Alcides, de Belo Horizonte. A oficina é de como ler poesia na Biblioteca Pública Pelotense. Já às 15h, a oficina continua, mas com Laís Schaffe,
Também, na Biblioteca Pública Pelotense, o tema são os mini-contos. Já às 7 horas da noite tem dança e teatro de Zinra Estúdio de Dança, com o tema Poetize Sua Vida, na Tenda Cultural. Às 8 horas da noite tem literatura no palco. Centro Literário Pelotense faz conversa com os escritores, também na Tenda Cultural. Às 9 horas da noite, o Teatro da UFPEL, coordenado pelo professor Daniel Furtado, apresenta a peça Joãozinho e Mariazinha no Casarão 8. Neste sábado, às 2 horas da tarde, tem ação artística com Alice Monsel, Duda Gonçalves e Raul Costa Dávila no Casarão 2. Às 4 horas da tarde tem oficina de leituras infantis do curso de Pedagogia da UFPEL, Leituras Encantadas no Casarão 8. Às 7 horas da noite tem show musical com Marcelo Pons, que vai apresentar clássicos da MPB na Tenda Cultural. Às 7 horas da noite também o curso de dança da UFPEL apresenta o espetáculo Performance Olhar para o Outro no Grande Hotel. Já às 10 horas da noite, o Teatro da UFPEL se apresenta com a peça Uma História no Casarão 8. No domingo, às 2 horas da tarde, tem oficina com Sérgio Alcides. A oficina vai ser de como ler poesia e vai acontecer na Biblioteca Pública Pelotense. Às 5 horas da tarde, o Teatro da UFPEL apresenta a peça Creme no Casarão 8. Às 7 horas da noite, o curso de dança da UFPEL apresenta o espetáculo Performance Olhar para o Outro no Grande Hotel. Às 8 horas da noite tem literatura no palco, Confraria dos Amigos do Lobo da Costa, noite de poesia na Tenda Cultural. E às 10 horas da noite encerram as atividades da 41ª edição da Feira do Livro. Veja também o que é destaque neste fim de semana na Agenda Cultural. Hoje começa mais uma Expo Motors no Centro de Eventos. Dessa vez vai ser junto com a primeira edição da Expo Shark. A exposição vai até domingo com cinema, paintball, clube de carros e brinquedos para as crianças. Os portões abrem às 9 da manhã e a entrada custa R$10. Amanhã o Espaço Baiuca promove a festa Cucarate a partir das 11h30. Vai rolar muita música de diferentes estilos. A entrada custa R$5. No sábado, a banda Debut se junta com Convés Imaginário, Célula Soul e outros músicos da região para a segunda edição do Tchau Tila Convida. O evento começa às 11 da noite no Observatório Bar. Até às 11h30, os ingressos custam R$7. Depois passam para 10. E para encerrar o feriadão, a Casa Fora do Eixo promove a 12ª edição do Sofá na Rua, com muita música, arte e teatro. O evento é domingo, na Rua Almirante Tamandaré, número 608, e começa às 2 horas da tarde. E o tempo, será que ele ajuda nos últimos 3 dias da 41ª edição da Feira do Livro de Pelotas? É o que a gente confere agora. Amanhã vai dar para aproveitar o feriado, mas é bom estar prevenido. O sol aparece, mas algumas pancadas de chuva podem acontecer durante o dia. As temperaturas ficam entre 17 e 30 graus. No sábado, o sol aparece entre algumas nuvens, mínima de 12 e máxima de 23. Domingo, novamente, sol entre nuvens. E os termômetros marcam entre 13 e 24 graus. E o CPEL Notícias especial aqui da Feira do Livro fica por aqui. Amanhã, por causa do feriado, a gente está de folga e volta só na segunda-feira, ao vivo, a partir do 12h40. Fica o nosso convite para você vir até a Feira do Livro, aproveitar os últimos dias e investir na boa leitura. Para você, um ótimo fim de semana, um bom feriado e até semana que vem.